na verdade, ao invés de fazer o que eu tinha proposto aqui, que eu seria um debate, um grupo, né, uma atividade em grupo para a gente fazer juntos um plano de política de segurança do meio físico e lógico de uma rede de TI. Então, eu vou dar uma geral aqui nos termos, né, da apostila, só para ficar bem gravado aí pro pessoal que está em casa e não pôde entrar na aula. Tá dando para enxergar bem aí, Ricardo? Mas, por enquanto eu não tô vendo nada, não. É porque eu também não compartilhei a tela, né, mano? Cabeça de. Aí, agora sim. Agora foi. A letra tá muito pequena? Ah, para eu que uso óculos, tá excelente. É para mim também. Então, eu uso óculos, para mim tá ótimo. Então, quando a gente fala sobre segurança da informação, a gente só pensa nela quando acontece um problema, como a perca de um celular, de um computador que tem dados pessoais muito importantes. Porque quando não acontece nada, a gente não está nem aí se preocupando se tem antivírus no computador, se você baixou alguma coisa indevida no celular, se você leu um e-mail suspeito. Então, quando a gente está na internet, que hoje é 24 horas, nós nos expomos aos diversos riscos que a internet tem. Então, a gente antigamente que não tinha internet, qual que era a forma de espalhar um vírus, por exemplo? Pendrive, CD, disquete. Você lembra no Fantástico uma vez? Vai ser da sua época e da minha época foi, então vai ser da sua também. Um vírus ficou muito famoso que ele abria o leitor de CD e aí você fechava e ele abria de novo. Ah, é verdade, é verdade. Já apareceu no Fantástico esse vírus aí, foi um dos mais famosos que teve, assim. Teve um outro também, esse eu peguei. Você ligava o computador, ele ficava 5 segundos, 5 minutos ligado, aí aparecia mensagem lá, seu computador será desligado. E ele desligava o computador. Ele contava de 60 até zero e desligava. Então esse tipo de vírus era vírus que só te enchia o saco, supor, é, falar o termo o português mais claro, né? Agora não. Como todo mundo está na internet, a gente tem vírus aí para roubar os nossos dados pessoais, para roubar a senha do cartão de crédito, para roubar a senha do banco, né? Eu estava vendo no jornal ontem uma quadrilha que foi presa por porque eles tinham acesso, eles descobriram acesso lá de pessoas idosas, aposentados do INSS. Aí eles ofereciam um cartão de vantagens para eles. Eles compravam, pagavam mensalidade. Depois disso, eles ainda acessavam o celular dessas pessoas e conseguiam sacar dinheiro da conta delas. Teve uma senhora lá que perdeu R$ 80.000. Então, tudo isso, Se mudou, tá perdido, hein? tudo isso faz que a gente
esteja cada vez mais ligado à segurança da informação. Por isso, é importante nós entendermos os níveis e tipos distintos de proteção que a gente pode ter, né? O objetivo da segurança da informação, ela é baseada numa tríade que a gente fala, né? Que até aqui na imagem está na forma de um triângulo, no centro aqui, segurança da informação. Então, quando a gente fala em segurança, não quer dizer um sistema fechado, né? Então, quando você vai numa casa que é segura, como que é uma casa segura? Uma casa de alguém super famoso, super protegido. Então, o cara contrata lá um segurança armada, né, uma escolta, mas ele pode entrar na casa dele, a família dele. Ou seja, quem ele autorizar pode entrar. A segurança da informação é a mesma coisa. Eu tenho a segurança, mas a minha segurança ela tem que ser baseada na disponibilidade. Ou seja, o meu acesso deve ser possível para pessoas autorizadas. Então, 24 horas por dia. E isso é disponibilidade. Ele tem que ser um sistema íntegro que vai me trazer informações consistentes, precisas e confiáveis. Não vai me trazer, então, informações corrompidas ou dados que foram manipulados sem as devidas permissões. Ele tem que ter confidencialidade, ou seja, os dados devem ser privados. Somente quem tem autorização de acessar aquele dado que pode ter o privilégio de armazenar e processar, então, esse sistema. Que tipos, então, de informação devemos proteger? A gente tem que proteger qualquer tipo de informação que possa ser importante em nossas vidas ou na vida de uma empresa. Essas informações, elas podem estar armazenadas em sistemas computacionais ou também impressos. Devem ser protegidas justamente para que nós não venhamos a ter um problema futuro, como um golpe, como uma fraude. Já pensou se alguém pega o nosso CPF, abre, cria lá um cartão consegue fazer um cartão de crédito no seu nome e começa a comprar, 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 comprar. Quando você vê, você está com uma dívida enorme e não foi você que comprou? Ou uma empresa, um CNPJ, tudo certo, ela está lá produzindo um produto inovador e esse produto, por causa da espionagem industrial, ele é vazado e é copiado por uma outra empresa, né? Já aconteceu isso e acontece várias vezes. Então, por isso devemos proteger as informações. Dentro desse conceito de terminologias, né, a gente tem algumas muito importantes, que é, primeiramente, a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma fraqueza que pode ser explorado. Essa fraqueza ela pode ser física, que seria o nível de hardware, como lógica, que seria a nível de software. Um exemplo de hardware, né? Um data center, um servidor localizado em uma área que está sujeita a desastres naturais.
A nível de software, falta de criptografia nos dados. Ameaça. A ameaça é como a vulnerabilidade ela foi descoberta. Que pode ser, por exemplo, através da falha de um hardware, no caso aqui da parte física, e o roubo de dados através do acesso indevido no servidor da empresa por meio de um software malicioso. Depois a gente tem o risco, que é quando há provável comprometimento da segurança que foi ocorrido por meio de uma ameaça, se aproveitando de uma vulnerabilidade. Então reparem que um termo está ligado ao outro, né? O risco ele está ligado à ameaça e a ameaça está vulnerável. Então, o sistema vulnerável ele causa uma possível ameaça que você tem um risco de um comprometimento dentro da sua segurança. Portanto, para isso, para combater a vulnerabilidade, a ameaça e o risco, entra a proteção. Exemplo de um antivírus, um firewall, seria um procedimento para tentar mitigar esse risco. E dentro de todo esse conceito, a gente tem um incidente, que é quando uma das tríades, ou seja, uma das três composições da segurança da informação, entre confidencialidade, integridade e disponibilidade, são corrompidas. Falando sobre segurança física, são os mecanismos que a gente tem físicos para proteger os nossos ativos de hardware, como servidor, rede, o, todos os equipamentos de rede que a gente tem ali, telefones, móveis, notebooks, dentro de uma organização. O que, que a gente pode ter para proteção que não pode faltar dentro de uma área restrita de TI? Primeiro, já vem a palavra restrito. Se é restrito, o acesso tem que ser limitado. Para a gente, então, limitar esse acesso, você pode usar catracas, crachá, biometria. Isso aqui é usado muito em banco, né? Sala cofre para entrada, né? E circuito de fechado de televisão. Uma coisa muito importante que não está falando aqui, mas você ter sensor de presença também é importante. Então, até eu dou aula de segurança da informação aqui na ETEC. Eu até estava falando com os meus alunos, né? A gente pode fazer o quê? Você pode pôr um sensor de presença na porta ali da TI, da área de TI. Esse sensor, você ativa ele no momento em que a empresa está fechada ou que não tenha ninguém dentro da TI. E caso tenha algum movimento suspeito ali, o sensor ele recebe esse movimento, aciona a plaquinha de Arduino, do Arduino, né? Uma Raspberry, por exemplo, e ele joga um SMS para o celular, para o smartphone cadastrado ali,
do, do cara da TI. Aí o cara da TI vai lá e acessa o circuito de câmera para verificar, né, se não tem nenhum suspeito, se foi apenas um movimento de algum vento, alguma coisa que ocasionou esse disparo. E também deve-se pensar nas catástrofes, né? Então, ter um sensor de temperatura é importante. Então, se observar que a temperatura tá aumentando ali perto, pode ser que tá pegando fogo. Ou pode ser que um ar-condicionado queimou. Imagina um data center com ar-condicionado queimado. Vai explodir o servidor. Pode acontecer de você perder os seus dados, né? E aí depois entra então a segurança lógica, que é onde vai entrar a parte do software, que é muito importante a gente trabalhar com senhas fortes, autenticação de dois fatores, criptografia, firewall. Inclusive o trabalho, o exercício de vocês hoje é a criptografia, né? Uma criptografia simples. Os sistemas, eles devem armazenar logs para saber o que está acontecendo dentro de uma rede, dentro do próprio sistema. Então é muito importante você ter armazenamento de logs. E é importante então você trabalhar com essa convergência entre segurança física e lógica, criando então o que a gente chama de políticas de segurança. E essas políticas, elas não devem ser implementadas somente na área de TI, e se e sim em todas as áreas da empresa, né? Aqui a gente está falando mais da área de TI, né? Elas devem integrar a visão, a missão, as metas e os valores do negócio em que ela está inserida. Aqui são itens importantes que devem estar dentro do sistema lógico de uma política de segurança. Então, os processos devem estar bem definidos. É necessário definir quais são os recursos prioritários. O que é mais importante, né, na parte de segurança? É o servidor? É a rede? Qual parte do servidor que é mais importante ter mais prioridade, né? Classificação das informações como confidenciais ou públicas. Então, o que eu posso tornar público e o que eu não posso? Definir os objetivos da segurança, efetuar o trabalho de análise de risco, padronizar a qualidade que os sistemas devem atender, controlar o acesso aos recursos e sistemas computacionais, controlar também o uso da rede, quem que vai usar a intranet, né, a rede interna e também a internet. O que os usuários podem fazer, executar de procedimentos, quais são os direitos e deveres de cada usuário, quais instalados dentro de um computador da rede, as regras corporativas para o uso do e-mail, como devem ser criadas as senhas, como devem ser e- é, utilizados os equipamentos da empresa, como notebooks, celulares, pendrives.
estabelecer o antivírus, né, que vai ser utilizado, ter auditorias. E aqui uma coisa muito importante, né? Caso a política de segurança seja violada, que tipo de punição vai ser aplicada ali ao funcionário? Outra coisa muito importante é o backup das informações. E caso uma das tríades lá seja quebrada, como dar continuidade ao negócio? Ou seja, eu tive minha confidencialidade testada, corrompida, a minha integridade, ou é, a minha disponibilidade lá. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter um plano de negócio caso isso aconteça. O backup, ele pode ser feito por um HD externo, ele pode ser feito em outro computador, também pode ser feito um servidor na nuvem, e esse servidor na nuvem, né, normalmente, hoje em dia, né, é o que mais está sendo utilizado. Para se ter uma ideia, né, aqui no, para a gente finalizar, né, aqui na imagem não, aqui ele cita o exemplo das Torres Gêmeas, do 11 de setembro aqui, ó. Fora a fatalidade lá das pessoas, aqui, 3 mil e poucas pessoas terem morrido, né? O que aconteceu lá? Muitas empresas estavam na Torre 1 e tinham um backup na Torre 2. Por que as empresas fizeram isso? Elas fizeram isso pensando no seguinte, se eu tiver um problema na Torre 1, pegar fogo, cair o prédio aqui, a minha empresa está segura, está salva, porque eu tenho um backup ali na Torre 2. Porque naquela época não tinha sistema de nuvens como hoje, né? A gente está falando de uma coisa que correu há mais de 20 anos atrás, né? Então, olha o que aconteceu. As duas torres caíram. Quem ia imaginar que as duas torres iam cair? E ali muitas empresas quebraram. Então, hoje, o que é importante você ter? Você ter um backup bem longe do seu data center. Porque caso ocorra um desastre ou queima seu HD ali, você tem um lugar bem tranquilo, seguro, as suas informações guardadas. Por último, né, muito importante o uso da criptografia, que são algoritmos matemáticos que são aplicados, a criptografia, né, é um algoritmo matemático que é aplicado na hora de transmitir uma informação, é muito utilizado nas guerras, né, para que terceiros não viessem a interpretar e ter acesso a essa informação. Então, a criptografia é muito utilizada como uma forma, de trazer segurança na troca de informação de dados dentro de uma rede. E o próprio firewall, ele pode ser apenas um software, ele pode ser um hardware e software também, né? Que ele vai monitorar o tráfego da rede. Ele que vai permitir quem deve entrar, quem deve sair, ou seja, aqueles famosos pacotinhos de dados,
que eu posso entrar na porta tal e o que que não pode entrar na porta tal. Quem pode sair e quem que não pode sair. O próprio Windows, ele tem o Windows Defender como firewall nativo, né? E é isso. Ricardo, você tem algum comentário aí para fazer? Deu uma pincelada Acho aí que sobre na. esse assunto tá tranquilo, ó. Tudo Esse assunto tranquilo? ainda, sim, acho que tranquilo, isso daí. São, são conhecimentos que eu acho que muitos já têm, né? Acho que a única coisa que Sim, faltou sim. falar, que talvez não tenha na apostila, é aqueles ataques ransomware, né? Aquilo lá é meio complicadinho, né? Porque Se eu aquilo não lá me engano, justamente faz isso. Criptografa todos os dados que tem no HD da pessoa. se eu não me engano, acho que vai ter um assunto falando isso daí da próxima apostila. Deixa eu ver aqui. Aqui é no próximo, ó. A próxima vai falar sobre isso. Você adivinhou. Você adivinhou. Bom, então eu vou encerrar a nossa reunião aqui, ô Ricardo. E aí, o pessoal que tiver alguma dúvida aí sobre a nossa aula, a atividade, na verdade, né, da semana, da agenda, eu vou tirando aqui pelo Correio Tech. Tá certo? Maravilha, muito obrigado aí, professor. Boa noite para ti. Obrigado pela sua atenção aí, pelo companheirismo aí, ô Ricardo. Senão eu tinha ficado sozinho aqui. Pois é, mas não é comum, né? Sempre tem outro aluno aí, que hoje sei lá o que aconteceu. Então, até mais. Bom fim de semana. Tchau, mestre. Ô, Wilson, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Cheguei tarde ou ainda vai começar? Eu tava finalizando, mas se você precisar de alguma coisa, estamos aí. Foi Estamos à gravado? Foi disposição. gravado? Foi gravado, mas eu posso te ajudar. Tem mais 20 minutos ainda. Não, eu fui ver agora a mensagem lá, que ia ter aula agora. Não, tudo tranquilo, sem problema. Eu sempre faço TI3, eu faço das 18h30 às 19h30, toda semana. Não, beleza. Eu não sei se foi sua matéria que eu fiz uma. Acho que eu postei no fórum, depois acho que o professor corrigiu lá. Eu fui colocar lá no Hum, fórum, aí foi imagem, era para ir só os códigos. a matéria. A minha matéria até agora foi. A gente trabalhou com banco de dados. Isso foi isso. Aí na agenda 5 agora começou segurança da informação. Você falou sobre a Agenda 5 agora? Agora foi sobre a agenda 5. Uhum. Ainda A gente vou, tá. ainda vou ler ela lá, não tive tempo ainda para ler. Ela pede para você Deixa eu entender, digitar. é para fazer tipo um aplicativo no Java? Isso, você vai pegar exibir uma mensagem na tela, né? Pedindo para o usuário digitar um Sim. texto. Aí ele vai digitar um texto. Você vai apertar OK. Aí ele tem que criptografar a imagem, o Sim. texto.
E Sim. depois ele tem que descriptografar, que é voltar a mensagem anterior. Tá, entendi. Nesse Aí ele, caso, a gente vai ter que gravar um vídeo fazendo isso, ou como é que é? você pode gravar um vídeo ou você pode também dar um print na tela com a sequência, como você fez, e junto Hum, enviar o código. não, beleza, entendi. No vídeo eu não expliquei essa atividade porque eu tinha proposto um fórum pedagógico, né, Sim. para a gente trabalhar junto, né? Uhum, Mas é basicamente você digita um texto, tá? Esse texto você converte ele para número, equivalente uhum, à tabela ASCII 2 de caracteres, né? Aí você soma 10 unidades, converte então novamente para string. Então, por exemplo, você pode me mandar isso daqui, ó. tá, entendi. Nessa primeira caixa de texto, ele pediu para você digitar uma string, aí ele digitou CPS. Uhum, Aí ele fez separação dos caracteres e colocou cada caractere em uma posição de um vetor de tamanho 3, porque é o entendi. tamanho do texto aqui, né? E aí ele fez a conversão. O C na tabela ASCII 2 é 67. O P é 80 e o S é 83. Correto. Próximo, próximo passo. Acrescenta 10. 77, 90, 93. Agora a gente vai fazer a conversão do texto, do número para string. Uhum, Quando você faz a conversão, ele vai escrever outra mensagem. M, então entendi, o C ele criptografou para M, o P criptografou para Z e o S para essa chave aqui. Chave, colchete, né? entendi. Aí descriptografar é o processo contrário, né? Deixa eu ver, aqui eu acho que ele nem tá pedindo. Não, nem precisa descriptografar, é só criptografar mesmo, viu? Entendi. É só fazer a criptografia dele. Aí qualquer texto que você digitar aqui, ele tem que fazer a criptografia. Ficou tranquilo de entender? Não, tranquilo, tranquilo. Assim, você lendo é uma coisa, né? Agora alguém explicando é outra, né? É, que parece que a gente, quando é professor, a gente sabe falar mais devagar, aí dá uma clareada, né? Ah, com certeza. Então tá bom, Maravilha. professor. Vou tentar fazer aqui. Eu tenho que dar Certo. uma olhada lá no nosso TCC, que o grupo aqui tem que dar umas cutucadas, ver se anima, porque a gente não vê muita movimentação, não. É, não deixa para última hora, não, porque o TCC É muita é coisa. importante, hein? Vai acumular e fica perigoso. Deixar Fica, muito para porque vocês frente. têm. Eu, na, porque na área de TI, o que acontece? Você não tem só que escrever, você tem que desenvolver um software, né? Isso, isso mesmo. Vocês têm que, vocês têm que entregar um produto. Isso mesmo. É, é Tá bom, diferente professor o do Bruno, né? curso, né? Isso. Eu vou sair então aqui. Eu agradeço por enquanto. Aí qualquer coisinha eu entro em contato pelo Correio Tech aí. Beleza, Wilson. Bom, Tá bom bom? trabalho aí. Boa noite aí, bom descanso. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.